Oi, aqui é o Padre Arthur do Clube de Leitura Mãe Amável e nós estamos seguindo aqui a nossa série sobre o São Carlo Acutis, trazendo agora mais um capítulo do livro Carlo Acutis, Sua Vida, Seu Exemplo e Seus Milagres, capítulo 4, O Grande Dia da Primeira Comunhão. Um capítulo muito importante porque marca um ponto de virada na vida do Carlo Acutis, né? A gente pode dizer que um momento de um profundo avanço espiritual. Tudo muda a partir do dia da primeira comunhão, né? Vamos ver um pouquinho sobre como foi esse dia e sobre como ele foi evoluindo espiritualmente a partir desse dia, né? Focando, né, sobretudo nas questões mais espirituais, né? Então, o Carlo ele sempre teve o desejo muito forte de comungar, só que na paróquia dele a idade de primeira comunhão era 9 ou 10 anos, né? Só que Deus, na sua providência, quis adiantar esse momento. A Antônia, né, a mãe de Carlo, começou a fazer um curso de teologia, como a gente falou num vídeo lá para trás, em que quando o padre que ela foi consultar em Bolonha sugeriu que ela fizesse um curso de teologia. Um dos professores desse curso pediu a ela que substituísse uma religiosa que dava catequese de primeira comunhão. Então ela assumiu esse cargo aí de catequista. Com isso, ela encontrou uma oportunidade de levar também o filho para assistir a catequese. Então o Carlo acompanhou as aulas de catequese de primeira comunhão e os pais foram até o Monsenhor Pasquale Macchi, que era o antigo secretário particular de São Paulo VI, pedindo a ele, né, que autorizasse a primeira comunhão do Carlo Acutis numa idade mais cedo. O bispo, né, o Dom Monsenhor Pasquale, porque na Europa se fala Monsenhor para o bispo, né? O Monsenhor Pasquale, que é o bispo de Milão, autorizou que ele fizesse a primeira comunhão mais cedo, depois de ter conversado com o Carlo, né, conferido se de fato ele sabia as coisas, mas falou com a família para fazer não na paróquia, mas fazer num outro local, um local mais recolhido. E eles escolheram o convento das monjas eremitas de Santo Ambrósio, que fica em Perego, né, ali na Lombardia, então não dentro da cidade de Milão. Então eles fizeram, eles foram, né, fizeram todos os preparativos para fazer a primeira comunhão lá. Então no dia 6 de junho de 1998, eles entraram no carro de manhã para ir para a primeira comunhão. A estrada que eles pegaram é chamada Autostrada dei Laghi, que é a primeira autoestrada do mundo. E é muito curioso porque o Carlo Acutis vai dizer que a Eucaristia é a sua autoestrada para o céu, né? A sua frase mais famosa. Pouco antes de chegar no convento, o pai do Carlo dá uma freada brusca no carro, porque surgiu do nada um cordeirinho branco e um pastor atravessando a rua, né? E o Carlo ficou muito feliz, ele gostava muito de cordeiro. A gente viu lá no primeiro vídeo dessa série que seu primeiro brinquedo foi um cordeiro de pelúcia, que seu bolo de batismo foi um cordeiro. E ele disse: esse cordeirinho que apareceu do nada é um sinal que caiu do céu, um presente especial para mim. Eles foram para a missa. As irmãs, as freiras que lá de clausura, ficaram impressionadas com o menino, né, com a piedade dele. Até hoje, na internet a gente consegue ver entrevistas com essas religiosas falando, encantadas dele, né? E elas ficaram muito emocionadas de ver aquele menino comungando daquela forma. Conta-se que ele recebeu a comunhão, ajoelhou, colocou as mãos na cabeça, em uma atitude de oração, de recolhimento, de ação de graças. E depois ele se mexeu, né, de uma forma estranha, como se tivesse alguma coisa se apoderando dele, de certa forma, né? A gente não sabe bem o que foi isso, mas acaba virando um símbolo, né, de que Nosso Senhor tomou posse ali do Carlo. Depois o Carlo vai ser sempre muito grato a essas religiosas e vai visitá-las com frequência
e muitas delas, as que estavam lá na época, comentam sobre como ele era um menino muito, muito diferente, muito especial. Desde a primeira comunhão, ele vai agora caminhar com passos mais largos para a santidade. Ele vai dizer, escrever, né? Estar sempre unido a Jesus é o meu plano de vida. Né? A partir desse dia ele passa a ir à missa diária, todos os dias. Né? Então o pessoal da casa, o pai, a mãe, os empregados se revezavam para levar ele na missa todos os dias, para receber a comunhão todos os dias. A paróquia que ele ia em Milão, que ele frequentava, Nossa Senhora do Segredo, Nossa Senhora Secreta, tinha missa às 6 da tarde e às 7 da noite todos os dias. Ele ia ou em uma ou em outra missa. Essa paróquia é uma paróquia muito bonita, histórica, etc., só que não é um lugar tão visitado pelos turistas, então um lugar um pouco mais propenso, né, para oração. Bom, então todos os dias ele ia para receber a Sagrada Comunhão. E a Eucaristia virou a marca forte da sua espiritualidade. Tem vários, claro, são muito famosos, é muito famosa a pesquisa que ele fez sobre os milagres eucarísticos, a exposição sobre os milagres eucarísticos, mas no seu site, né, ele deixou várias coisas escritas bonitas sobre a Eucaristia, falou muitas coisas, então a maioria das coisas que nós temos dele se referem quase sempre à Eucaristia. Algumas, né, para a gente não se estender demais naquilo que ele fala, né, algumas coisas interessantes. Por exemplo, ele compara a Eucaristia com o sol, e ele fala, diante do sol você fica bronzeado, mas diante de Jesus na Eucaristia você se torna santo. É muito presente nas citações dele essa ideia de que estar diante de Cristo no sacrário santifica. Né? Então, ele entende que estar ali com Jesus vai te transformando santo da mesma maneira do que ficar exposto ao sol vai te bronzeando. Então, essa é a ideia. E ele repete isso muitas vezes. Né? Essa coisa da importância de estar sempre diante do sacrário. Ele tinha uma fé na Eucaristia muito grande. Né? Certa vez, um pouco depois, né, já um pouco mais velho, o pai dele oferece para eles fazerem uma peregrinação para Jerusalém. E ele fala, não, eu não quero ir, porque eu já tenho Jesus aqui vivo no sacrário. Né? Eu não preciso ir no lugar onde Jesus esteve 2000 anos atrás, sendo que ele está aqui me esperando todos os dias. Então, veja, essa percepção, né, que a gente não espera nem no adulto, né, e ele ali, como uma criança, um adolescente, ele já tinha muito, muito forte. Ele fala que frequentar o sacrário é candidatar-se à santidade. Né, e foi isso que ele fez. Ele se candidatou à santidade e ele conseguiu ser santo. E logo uma outra coisa que se desenvolveu, então, a gente falou, em primeiro lugar, a profunda devoção eucarística, a Santa Missa, a comunhão, né? E também a confissão, ele se confessava toda semana, confissão frequente, e também vai se desenvolver a partir daí uma coisa que ele já tinha um pouquinho antes, mas agora vai crescer muito mais, que é a devoção ao sufrágio pelas almas do purgatório. Né? Então, ele descobriu o que eram indulgências nessa época, então ele sabia que precisava comungar também para ganhar as indulgências, então todos os dias ele recebia indulgência, buscava receber indulgência plenária pelas almas do purgatório, feliz de poder tirar uma alma do purgatório e levar para o céu. E ele tem no site dele, né, um compilado de 87 comentários dos santos acerca do purgatório, do inferno e do paraíso. Né? Então, ele oferecia suas orações, suas boas obras, né, muito normalmente, quase sempre pelas almas do purgatório. Uma outra devoção também que ele desenvolveu depois foi a devoção ao escapulário. Né?
eles frequentavam, às vezes, uma igreja dos carmelitas. Né? Entendam vocês que Milão é um lugar repleto de igrejas, então por isso que ele tinha uma paróquia, mas ele ia também em outras igrejas. Então eles gostavam de ir, às vezes, numa igreja que era a igreja de Corpus Christi dos carmelitas. E ele recebeu o escapulário, né, teve a imposição do escapulário aos 7 anos de idade. Às vezes ele usava um escapulário de pano e às vezes ele usava um escapulário de ouro que ele ganhou quando era menorzinho, de presente. Ele era muito ligado a essa devoção do escapulário, que aliás é uma devoção estritamente ligada às almas do purgatório. Bom, mesmo sendo assim muito piedoso, né, ele tinha uma vida, né, normal de menino, gostava de brincar, de jogar, né, de esporte, jogava futebol, né, e enfim, gostava de esportes de inverno, né, e também gostava de viajar, né, a família dele tinha uma boa condição, então eles viajavam sempre nas férias. Com 7 anos eles foram a Florença, Pisa e Lucca conhecer essas cidades artísticas, né? E lá em Florença, uma coisa bastante interessante, porque isso vai influenciar a sua vida, eles ficaram hospedados num convento no centro da cidade, próximo à igreja de Santo Ambrósio. Então, na Europa é comum que conventos e mosteiros tenham também uma espécie de hospedaria, de hotel, né, onde as pessoas podem ficar. E lá nessa igreja de Santo Ambrósio aconteceram 2 milagres eucarísticos. Um no século XIII, em 1230, foi um milagre eucarístico que o padre não purificou direito o cálice e ficou vinho consagrado no cálice, e depois esse vinho consagrado se transformou em sangue. Claro, o vinho consagrado já é sangue, mas se transformou também, do ponto de vista dos acidentes, né, em sangue. Então foi um primeiro milagre. E o segundo milagre aconteceu no século XVI, em 1595, numa capela lateral dessa mesma igreja, numa sexta-feira santa, em que caiu uma vela no chão, provocou um incêndio na igreja, mas as hóstias consagradas não se queimaram, né? Então é um outro milagre também eucarístico. E o Carlo vai sempre ficar muito ligado aos milagres eucarísticos, né? Ele vai sempre gostar de pesquisar, de conhecer, e a gente vai ver que mais velho um pouco, a família dele vai levá-lo para conhecer muitas outras igrejas com milagres eucarísticos, né? Uma outra coisa que a gente não pode deixar de falar sobre a devoção à Nossa Senhora, especialmente a Nossa Senhora de Fátima, né? Ele falava que a Virgem Maria era a única mulher da vida dele, né? E ele tinha uma grande devoção à Nossa Senhora de Fátima. Conta-se que aos 8 anos ele sonhou com Nossa Senhora de Fátima, né? E Nossa Senhora teria parado na frente dele, né, no sonho, e ele oferece ela oferece a ele o coração, né, e ele pega o coração e coloca o coração de Maria no seu próprio peito, né? E Nossa Senhora pede a ele que se consagre ao coração imaculado dela e também ao Sagrado Coração de Jesus. Nessa mesma época, quando eles estavam em Assis de férias, que eles gostavam muito de ir lá, seus pais estavam andando na rua e uma freira, que eles nunca viram antes, apareceu e parou os pais de Carlo e falaram: Carlo tem uma missão especial na igreja. Então, mais um fenômeno extraordinário, né, que vai marcando a vida desse jovem santo. Entendam que na vida do Carlo Acutis nós temos um equilíbrio muito interessante, em que ele é um santo muito comum, no sentido de que ele era alguém muito parecido conosco, no sentido de que era uma pessoa com uma vida parecida com a nossa, uma vida... Era alguém que ia para a escola, que brincava, que jogava bola, e enfim, que tinha uma família que
católica, mas às vezes nem tanto, e depois que foi se aprofundando, etc, etc. E, ou seja, não viveu dentro de um mosteiro, nem sequer coroinha ele foi, então era um jovem, né, mais ou menos normal, né? Só que ao mesmo tempo muito extraordinário, né? Não porque acontecessem muitos milagres portentosos na sua vida, mas porque Deus foi deixando marcas. E ele foi, de forma extraordinária, crescendo na vida espiritual, crescendo na santidade. Né? E, claro, muito disso não foi percebido naquele momento. Né? Os próprios pais foram percebendo depois, ou seja, olhando todo o desfecho, eles foram entendendo aquelas marcas que Deus foi deixando na trajetória do Carlo, né? Cuja vida de santidade se fundamenta naquilo que é o fundamento da vida espiritual de todo católico, que é a Eucaristia, a devoção a Nossa Senhora, o amor à Igreja, né? Ou seja, as verdades da fé, aquilo ao qual todos nós temos acesso. Né? Foi isso que santificou o Carlo Acutis, especialmente a Santíssima Eucaristia. Então é isso, né? Nós terminamos aí então esse capítulo tão importante da sua vida, sobre a sua primeira comunhão, e o nosso próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre as paixões do Carlo Acutis. Deus abençoe.